Hoje vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 9, Experiências perigosas, experiências pessoais. Sustentar a campanha de esclarecimento contra a influência do mal, preservando-nos contra a criminalidade, é dever nosso. Certamente, nos dias atuais, observamos muita campanha de difamação através das redes sociais, onde diversas notícias fraudulentas, não verdadeiras, são divulgadas e acabam influenciando negativamente, talvez, muitas pessoas. Por isso, devemos nos preservar contra a criminalidade nesse aspecto. Realmente, torna-se difícil verificar qual a notícia verdadeira. Nos referindo, porém, ao plano familiar, surge sempre um instante em que somos constrangidos a ver algum dos nossos entes queridos à beira de experiências pessoais que consideramos difíceis ou dolorosas. Sem dúvida que no plano familiar, às vezes ocorrem membros da família caindo para o lado dos vícios, principalmente de drogas ou bebidas ou produtos tóxicos, mas ainda quando acaba entrando na criminalidade de roubo, de engano de outras pessoas. Também já vimos muitos casos em que os motoristas de veículos andam de forma irregular, com as carteiras de habilitação desatualizadas. Isso também provoca muita apreensão, porque corre-se o risco, além da irregularidade, corre-se o risco de apreensão ou de autuação pelos agentes da fiscalização. Nessas ocasiões, supomos perceber toda a extensão dos perigos a que se expõem e costumamos temer por eles. Às vezes, caminham na direção de graves riscos que conhecemos de oitiva, noutras circunstâncias, dirigem-se para situações embaraçosas, em cujas correntes de sombra admitimos haver, noutro tempo, sofrido ou navegado. Sem dúvida que os perigos a que se expõem correspondem, de um lado, à experiência necessária do aprendizado. Segundo, tudo que ocorre na vida é consequência da própria obra, ou seja, manifestação concreta de um resultado. Ninguém entra numa situação onde não tenha sido prevista, porque os registros da alma tendem a se manifestar no ambiente de acordo com as oportunidades. Portanto, às vezes caminham na direção de graves riscos que conhecemos. Isso ocorre mesmo à revelia. Por quê? Porque o que estiver na mente como como alguma coisa necessária à purificação, certamente vai ocorrer um efeito. De alguma maneira vai manifestar uma situação. Por isso, tudo que estiver gravado na alma tende a se purificar. Noutras circunstâncias, dirige-se para situações embaraçosas, em cujas correntes de sombra admitimos haver, noutro tempo, sofrido ou navegado. Penso que tudo que estiver acontecendo
é consequência da mente. A pessoa vai se dirigindo de acordo com as circunstâncias que que tenham sido registradas na alma, através do pensamento, das palavras, das atitudes, dos desejos, da imaginação. Por isso que se torna bem possível de concretização uma vida próspera, abundante, feliz, porque primeiro, concentradamente, procura-se gravar na alma as circunstâncias, os ideais, os objetivos, as imagens da vida que gostaria de estar usufruindo. De posse dos registros mentais, é preciso também conceder ou buscar a oportunidade de manifestação. Ou seja, mesmo que lentamente ou gradualmente se busque dar início a alguma forma de começar a trabalhar na obra que possa concretizar o objetivo. Essa é a situação que seria a oportunidade, e dependendo da oportunidade, a própria mente começa a atrair circunstâncias favoráveis para a continuidade e plena manifestação do objetivo. Por isso que é importante gravar na mente tudo aquilo que gostaria de que se manifestasse. Nos dias atuais, é muito comum um sistema de intenso jogo eletrônico através dos meios digitais. Esse sistema de jogo devotado à matança, destruição, embora sendo aparentemente através do internet ou de forma digital, é um treino intensivo de matança concreta. Por quê? Porque vai se gravando continuamente situações de derrotar, destruir e matar o outro. Isso é um treino mental. Numa dada circunstância, dependendo da oportunidade que aparecer em algum momento da vida, manifesta-se uma situação drástica de infortúnio automaticamente. É natural, porque se treinou tanto tempo jogando no intensivo treino. Daí observa-se que esse sistema de jogo é muito comercializado, constitui uma fonte bilionária de recurso para o fabricante, para o distribuidor, para o comerciante, de maneira que o mundo inteiro treina exatamente os conceitos de matança, de destruição e de derrota do outro. Todos os dias, quase uma grande parcela da humanidade joga para passar o tempo, para se divertir ou porque gosta. E que significa treino concreto de manifestação segundo a oportunidade. Se tiver uma oportunidade, aquilo que foi treinado é automático. Por isso, dirige para situações embaraçosas em cujas correntes sombra, né, se envolvem. Portanto, melhor que se procure gravar na mente, na alma, informações favoráveis, luminosas, alegres, proveitosas, que possibilitam progredir, melhorar-se na vida, ao invés de permanecer horas e horas empenhadas em jogos, principalmente jogos de matança, de destruição, de derrota. Isso é uma calamidade da própria humanidade. Por isso que cada vez mais aproximamos de momentos decisivos de uma terrível catástrofe para a humanidade. Por quê? Porque a própria humanidade acaba atraindo oportunidade de manifestação dos intensivos treinos
a que foram submetidos através dos jogos, não é? Houve uma determinada história ou fábula ocorrido num determinado país, onde um grupo de selvagens se preparava para fazer uma caçada de um determinado animal. E era uma caçada muito difícil, porque o animal era um animal inteligente. Então o grupo se preparava para fazer a caçada e durante um bom tempo eles se concentravam e mentalmente estabeleciam o roteiro, a maneira de capturar o animal. Então todos se sentavam em círculo e à noite em volta da fogueira mentalizavam exatamente a forma de capturar. E no dia que saíam para a caçada, procuravam seguir exatamente de acordo com o treino mental que realizaram. E conseguiam isso na caçada. Não é? Por outro lado, eu conheci um senhor que era tenente da aeronáutica. Ele era piloto de caça, de avião de caça. Ele me disse que o treino dele era vestir a roupagem de piloto, entrava na cabine do avião de caça e permanecia durante durante 3 horas aproximadamente em intensivo treino mental de como manipular todos os equipamentos e instruções daquele avião de caça. Ele diz que ficava assim, às vezes, totalmente ensopado de suor, de tanta concentração mental que ele precisava para instruir-se na manipulação e operação daquele avião de caça. Nos diz que ele tinha que treinar voando a mais de 800 quilômetros horários a 1 metro do chão, não é? Imagina uma velocidade tão vertiginosa de 800 a 900 km por hora, 1 metro do chão, para não ser captado pelo radar do inimigo. Então ele diz que um segundinho de erro causaria a morte e destruição de um valiosíssimo equipamento e de vidas que provavelmente estariam juntos naquele avião. Então veja o treino. Não seria o mesmo treino realizado pelos jogos de matança através da internet, através dos meios digitais? Só que, aparentemente, na diversão, estão treinando para matar, para destruir, para derrotar. Assim caminha a humanidade. Veja o estrago, o dano que os produtores estão promovendo para todas as criaturas da humanidade. Na verdade, os mentores das fábricas, da produção, do desenho, de toda a editoração desses mecanismos digitais de jogos, os mentores são os demônios, os dragões, os homens das trevas, né? Todos, desde a mentalização, a construção, o trabalho de produção, divulgação das fábricas, todos são orientados pelos dragões, pelos espíritos das trevas. Que fazer em lances desses, nos quais surpreendemos corações amados, à efeição de viajores desprevenidos, escalando o monte agressivo da tentação, ameaçados por avalanches que talvez lhes arrasem as melhores possibilidades de existência? Uma família de 5 pessoas. O pai, ele era traficante, distribuidor de drogas e foi, em uma determinada situação, eliminado pelos opositores que disputavam o mesmo local de venda das drogas, ficando a mãe com os 3 filhos, 2 filhos e uma
uma filha. A mãe tinha que trabalhar intensivamente devido à vida precária. A filha, estudiosa, procurava estudar devido à sua idade ainda precária, próximo da adolescência, não dava para ajudar. Um deles, de aproximadamente 19 anos, ele trabalhava num sistema bancário como um bom funcionário. Tinha um outro menino de 17 anos que não queria ir à escola, não queria trabalhar, mas queria usufruir de boas roupas e uma boa aparência, de sapatos e outros apetrechos. Muito insatisfeito com a posição da família, declarava que jamais iria trabalhar para conseguir aquelas coisas porque a vida era cruel. E de repente ele foi envolvido numa gangue, conseguiu uma arma e iniciou uma onda de assaltos. Encantado com a facilidade de conseguir o dinheiro pelos assaltos, começou-se a usufruir de sapatos caros, roupas de marca e apetrechos assim bastante suntuosos. Os familiares preocupados procuravam, como diz aqui, num lances desses, surpreendemos corações amados, afeição de viajores desprevenidos escalando o monte agressivo da tentação, ameaçados de serem arrastados e destruir as melhores possibilidades da existência. Então esse jovem, embora não escutasse os conselhos dos irmãos nem da mãe, continuou no caminho da irregularidade dos assaltos. E um dia ele acabou sendo eliminado numa das tentativas de assalto. E assim termina uma vida, como diz aqui, arrasarem as melhores possibilidades da existência. Então já tinha um antecedente da vida anterior devotada ao crime. Agora, na vida atual, na presente existência, na oportunidade de fazer a renovação, em vista da circunstância difícil da vida miserável, não decidiu pela melhoria, mas decidiu-se pela continuidade das circunstâncias das vidas anteriores, e assim sucumbiu, prejudicando a existência. Reconheçamos que nenhuma criatura se sente feliz com as nossas intervenções indébitas, no sentido de lhe cercear a liberdade de tentar, por si mesmas, a construção de própria felicidade. De fato, ninguém gosta de opiniões alheias, nem de conselhos, nem de críticas, não é? Mesmo que tenhamos a intenção de favorecer. Por exemplo, um casamento. Às vezes, nota-se que aquele casamento pode ser um verdadeiro desastre, mas é difícil de dar um conselho. Não é? Muitos casamentos acabam sendo interrompidos precipitadamente, prematuramente, logo nos primeiros tempos, porque já se denotava uma circunstância muito caótica desde o início. Porém, nenhuma criatura se sente feliz com as nossas intervenções indébitas. Por isso é preciso, por vezes, deixar que se arrastem nas suas tentativas e aprendam com as experiências. Cada um de nós é um mundo por si, porque o Criador nos dotou a cada um de características individuais inconfundíveis. Emoções e pensamentos, tanto quanto as impressões digitais, variam de pessoa a pessoa. Então veja que cada um de nós é uma característica individual, de maneira que
são inconfundíveis. Por exemplo, as impressões digitais. Embora existam na humanidade bilhões de seres na face da Terra, todas apresentam individualidade característica própria. Não é? Da mesma maneira, é possível de identificação através das arcadas dentárias. Veja que as características são individuais e Deus, o Criador, dotou cada ser humano com uma característica pessoal, de uma personalidade, de uma individualidade, de uma capacidade. Porém, todos são capazes, porque a unicidade da existência é concentrada na vida de Deus. Não é? A existência é variável, porque o ser humano se reencarna e pode experienciar várias existências no decorrer dos tempos. Porém, a vida é sempre a mesma. E a vida é sempre a mesma em todas as pessoas. É a mesma vida. Não é? As dores que as pessoas sentem, as aflições, os sofrimentos, também são todos iguais. Né? São todos iguais. Quando a pessoa não compreende a dor do próximo, a circunstância, a experiência, a própria vida conduz para a situação semelhante a tal ponto de aprender na própria experiência aquela dor. Né? Então, a dor que um ser humano sente é a mesma dor de todos os seres da humanidade. É a mesma dor. Né? O desespero, a aflição, o medo também são idênticos em todas as pessoas. Isso faz com que, devido à necessidade de aprendizado, cada um passe pela circunstância necessária. Não é? Aquele que fez mal ao outro, tendo-lhe roubado, assaltado ou prejudicado, em algum momento a própria vida, ou seja, o registro espiritual da alma, conduz para repetir exatamente as mesmas situações, para que com aquilo ele aprenda não fazer ao outro o que não gostaria que fizesse a si. As circunstâncias que rodeiam agora os seres que abençoamos com a nossa extremada afeição podem não ser idênticas àquelas com que fomos defrontados nos dias que se foram. Então, veja, as circunstâncias que rodeiam agora os seres que abençoamos com a nossa extremada afeição podem não ser idênticas àquelas com que fomos defrontados no dia que se foram. Por exemplo, hoje, devido à pandemia, observa-se uma restrição, uma queda acentuada nos meios econômicos, industriais, comerciais, dos negócios, na circulação do dinheiro e tudo mais. Então, houve uma queda no emprego, no local de trabalho, houve uma redução. Podemos dizer que fato semelhante foi registrada no ano de 1990, logo no início da posse do presidente Fernando Collor de Mello. No início da posse, em março de 1990, o primeiro presidente eleito após mais de 30 anos de domínio militar, esse presidente, logo no início da sua posse, estabeleceu o que se chama confisco das poupanças, ou seja, de repente, todo o dinheiro que as pessoas possuíam depositados acabou sendo confiscado pelo governo. Né? Aí houve uma situação caótica na economia, redução drástica dos meios de pagamento,
redução drástica na capacitação de circulação do dinheiro, mas a finalidade foi de reduzir ou acabar com a inflação, que era da ordem de mais de 90% ao mês. 90% de inflação ao mês. É uma coisa incompreensível nos dias atuais. Porém, devido a essa circunstância, o novo presidente Fernando Collor de Mello, ele acabou estabelecendo essa medida econômica muito drástica, que muitas empresas quebraram. Eu mesmo tive a oportunidade de passar por grandes dificuldades, porquanto naquela época estávamos com uma empresa muito lucrativa e rentável, que estava indo econômica e financeiramente muito bem. De repente, devido a esse confisco, ficamos sem dinheiro para capital de giro, para pagamento das folhas dos funcionários. Ficamos sem dinheiro para nada, não é? E daí a empresa passou por grandes dificuldades, como aqui, não é? As circunstâncias que rodeiam agora os seres que abençoamos com nossa extremada afeição podem não ser idênticas àquelas com que fomos defrontados. A situação atual é de grande número de desempregados, não é? Veja a quantidade descomunal de desempregados, de pessoas que necessitam do trabalho. Olha a circunstância da economia brasileira atual, dentro de uma pandemia dos mais drásticos da história aqui dos últimos 100 anos. Então, muitas vezes, nas condições em que falimos, revelar-se-ão eles muito mais vigorosos que nós mesmos. Então, naquela época, as fábricas, como no nosso caso, que era uma indústria, tivemos grande dificuldade de matéria-prima, de honrar com os compromissos, pagamento da folha dos funcionários, que tínhamos muitos funcionários. Então, veja que a dificuldade que passamos. Não é? Hoje, existe uma maneira em que alguns empresários conseguiram contornar essa terrível crise provocada pela pandemia. O internet, através do comércio digital, certamente provocou um crescimento até melhor do que nas épocas normais de atividades, não é? Alguns segmentos apresentaram um bom crescimento, uma expansão, de maneira que isso foi possível através dos mecanismos da internet, do comércio digital, não é? Então, revelar-se eles muito mais vigorosos que nós mesmos, impondo-se às ocorrências desagradáveis e criando talvez respeitáveis padrões de conduta para o reconforto e a segurança de muitos, né? Então, veja só, que embora a situação da pandemia seja caótica, ainda assim, muitos segmentos conseguiram contornar de uma forma eficiente através dos mecanismos proporcionados pelo comércio virtual, digital. Temos, assim, suficiente cautela para não ferir a independência pessoal daqueles a quem amamos, neles enxergando filhos de Deus, quanto nós próprios. Não é? Tenhamos suficiente cautela para não ferir a independência pessoal daqueles a quem amamos. Portanto, quando você estiver observando uma conversa, um plano, um objetivo de alguém, mesmo que você tenha uma ideia divergente ou tenha conhecimento da situação, melhor ficar
observando, apenas observando, e só interferir, só dar a sua opinião caso tenha solicitação para tal. Porque todos gostariam de colocar em prática as suas ideias e não admitem interferência de forma alguma, muito menos censura. Isso ocorre nos meios familiares com muita regularidade. Suponhamos que o santo marido esteja colocando uma ideia, um objetivo ou contando uma situação. A santa esposa, com as suas grandes ideias, acaba interferindo, obstruindo ou cortando aquela exposição e acaba provocando um incômodo, não só na conversa, como naquele relacionamento. A continuidade da atuação da esposa que interrompe o santo marido faz com que ele busque outras alternativas para a exposição de suas ideias. E acaba encontrando outras pessoas interessadas que lhes passam a dar atenção. Uma outra mulher, por exemplo, que ouve com atenção, ela acaba vencendo a competitividade da própria santa esposa dele, que, esquecida da atenção devida, interfere com as opiniões divergentes. Isso é uma calamidade, né? Que ocorre com muita frequência, sendo a causa das infidelidades de muitos santos maridos. Provável, por certo que estejam errados, mas é assim que se inicia a atenção de outras mulheres. Então, guardando o direito de construir suas vidas segundo o preço das experiências que se proponham a pagar, no mesmo critério com que temos resgatado o custo das nossas. Então é preciso compreender que todos os filhos de Deus têm capacidade e desejam manifestar certamente suas ideias, suas expectativas. E sempre que os vejamos em supostos perigos, saibamos que a melhor forma de auxílio que lhes poderemos prestar será invariavelmente o amparo da oração e a bênção da boa palavra, com que se sintam encorajados a trabalhar, servir, lutar e vencer com o apoio do bem. Veja a instrução do Espírito Emmanuel nesse livro, Encontro Marcado. Sempre que vejamos alguém em perigo, saibamos que a melhor forma de auxílio que lhe poderemos prestar será invariavelmente o amparo da oração, né? Da boa palavra enviada aos céus e mentalmente enviada à pessoa, de forma a não interferir, deixar que o livre-arbítrio possa conduzir todas as obras e, através da mentalização das boas orações, procurar conduzir, envolver a pessoa de tal forma que ela consiga tomar sempre a melhor decisão. É preciso deixar que o livre-arbítrio conduza todas as coisas, não interferir, não é? Deixar que as pessoas se conduzam livremente, como está escrito aqui. Porém, não significa deixar que elas entrem em perigo, mas orar, mentalizar. Por quê? Porque as mentes se comunicam. Os pensamentos são forças de atração e de comunicação. Não necessariamente a palavra falada, mas o pensamento mentalizado acaba também chegando à pessoa que desejamos alcançar. E assim podemos plenamente contar com o auxílio dos céus, de Deus,
para que aquela mentalização possa ser concretizada, não com a finalidade destrutiva, mas para a finalidade do bem. Saiba que toda mentalização, por menor que seja, permanece gravada na própria alma do articulador e também com possibilidade de alcançar aquela pessoa em objetivo. Por isso, melhor que se mentalize coisas boas, coisas proveitosas, coisas que promovam o progresso, a alegria e felicidade. Porque se mantiver na mente o pensamento negativo, destrutivo, visando com o poder da mente e do pensamento prejudicar a outra pessoa, na verdade, tudo está sendo gravado na própria mente. E, em algum momento, pela força de atração, vai ter que passar pelas mesmas circunstâncias dolorosas. Portanto, melhor que saibamos seguir a instrução desse magnífico orientador, Espírito Emmanuel, e para que todas as pessoas se sintam encorajadas na prática do bem. Quero agradecer imensamente sua atenção. Muito obrigado. No momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente, concentrando na oração. Senhor, rogamos nos sustentar no caminho do bem. Estamos desejosos de alcançar melhores níveis nas qualidades de Deus e que tenhamos sempre o melhor propósito de prestar benefício a todas as pessoas ao redor. Encontramos dificuldades e entraves que possam nos desanimar. Porém, concentrados em Deus, vamos seguir com perseverança, com ânimo redobrado e contamos com a ajuda do Senhor para seguirmos com saúde, com alegria e felicidade, que possamos proporcionar o bem a todas as pessoas ao redor. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Agradecemos profundamente. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos em Encontro Marcado, bem como os pedidos de orações, as consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção.